Segundo Crônicas 7, versículo 1. Segundo Crônicas 7. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Só mais uma referência, está lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, agora lá no Novo Testamento, capítulo 6, o versículo é o 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós não somos de nós, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Senhor Jesus, fala conosco, precisamos de ouvir a Tua palavra, a Tua voz dessa noite. Nos instrui, Senhor, a respeito da Tua palavra. Grava, Senhor, nos nossos corações. Grava na nossa mente. Senhor Jesus, para que nós não venhamos, Senhor, a pecar, nem consciente, nem inconscientemente contra o Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra possa produzir fruto nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Tinha alguma criança aí, até que ano é? 10 anos, Marcelene? 12 anos, pode sair à direita ali. O resto das crianças fiquem junto com seus pais. Não deixa correr, andar da igreja, tá? Houve uma crise muito grande em Israel durante 230 anos. Israel foi governado por juízes. Juízes era aquele homem que Deus constituiu da tribo de Levi para ensinar o povo, para ensinar a lei. Eles eram responsáveis até pelo ensino cultural, vamos assim dizer, ensino da matemática, ensino das outras línguas. Esse povo, eles tinham uma responsabilidade muito grande. Mas o tempo foi passando e Israel, durante esse período de 230 anos, constantemente se desviava do Senhor. Constantemente Israel estava se distanciando de Deus. O diabo trabalha no tempo. Ele sabe que uma hora as pessoas param de vigiar, pelo menos algumas delas. E ele então fica de mutuca. E um vacilo nosso, em uma coisa que nós assistimos, que nós falamos, que nós pensamos, abram a porta para o diabo agir na vida de um crente de 10, 15, 20 anos, ou até mais. É um vacilo nosso, ele não tarda. Satanás não dorme e ele não cansa e nem desanima. Enquanto nós desanimamos, cansamos e paramos em algumas das coisas, ele não faz isso. Israel, então, ele vinha um juiz bom, restaurava a adoração a Deus. De repente aquele juiz morria, como aconteceu com Josué, que depois que ele morreu, o povo cometeram pecados a qual desagradou muito ao Senhor. Depois levantava outro juiz e restaurava a confiança, o amor do povo a Deus novamente. E o povo começou a pedir
para que eles fossem governados pelo homem. Eles não queriam mais um juiz. Os filhos de Eli se corromperam, prostituíam com as mulheres, consumiam a carne que não era para eles consumirem. E eles ficaram desanimados, não, nos dá um rei. E no momento de crise, sempre surgem os oportunistas. Aqueles que vão fazer o bem, mas aqueles que vão fazer o mal. O que tem de gente sendo enganado por causa da ambição e da cobiça desses dias. Gente vendendo, como diz a história aí, gato por lebre. Cartão premiado da Mega Sena. De promoção, e gente ainda cai nesse negócio. A ambição fez que muitas pessoas no Brasil falissem, como a Avestruz Master. A Torre Eiffel foi vendida várias vezes, a ponto de ter que colocar a placa, essa torre não está à venda. Porque os caras saíam na rua vendendo a Torre Eiffel. E muita gente caía no H. Na crise, é quando surgem os homens para governar para o mal ou para governar para o bem. O Brasil, numa crise, surgiu um libertador chamado Tiradentes. A Alemanha surgiu um homem chamado Adolf Hitler. A Itália surgiu um homem chamado Benito Mussolini. A França surgiu um homem chamado Napoleão Bonaparte. Na Coreia surgiu aquele louco lá, agora está o neto dele, Coreia do Norte. Sempre tem oportunistas. É o momento que o homem de Deus tem para identificar que esse é o momento dele. No momento de uma pré-crise no Egito, tinha um homem de Deus lá para assumir o controle, chamado José. No momento de incerteza e de medo, Faraó não sabia o que fazer, mas o homem levantou o dedo: epa, eu sei o que deve ser feito, eu estou aqui. Espere o momento que Deus quer te usar. Espere o momento para você ser o instrumento dele nessa terra, porque é o momento de um homem que tem a vida na presença de Deus, vem assim como veio na vida de Davi. Veio um mau rei, que foi Saul, mas de repente aquele homem morre, e vem um homem bom, chamado Davi. E um certo dia, Davi tinha restaurado já todos os reinos, unido norte e sul. Davi construiu um palácio maravilhoso, e nesse palácio ele estava ali, se refrescando, e tinha algumas pessoas junto com ele. E ele olha daquela cobertura dele e vê o tabernáculo lá no fundo. E ele fala: meu Deus, olha ali a casa do Senhor. Oh meu Deus, eu não posso deixar essa casa desse jeito não. E ele pega e comenta com o profeta que estava lá ao lado dele, chamado Natã: olha a casa do Senhor como está, e eu tenho essa mansão maravilhosa. O profeta Natã fala assim: vai e faz tudo, porque Deus é contigo. No outro dia cedinho, Natã bate na porta dele: me perdoa que eu fui precipitado. Não foi isso que Deus falou não. Muita gente na precipitação, homens de Deus, traz revelação de casamento que não é de Deus, traz palavra de cura quando é para a morte, fala para viajar enquanto é para ficar. Não estou falando que são falsos profetas não, porque Natã era um homem de Deus, mas cuidado com a precipitação. Quando alguém fala assim: irmão, vê se é de Deus, fala assim: eu vou orar e vou ver o que Deus fala com você, e o dia que Deus falar comigo eu te dou a resposta. Não precipite com as palavras, porque eu conheço dezenas de pessoas desviadas, que desviaram por causa de profecia. Paulo mora aqui perto, falaram que a irmã dele estava grávida de menino, e veio menina. Nunca mais Paulo quis saber de igreja. Novo na fé,
ficou entusiasmado, não se fazer nem ultrassom, é menina. Cuidado, porque Deus te usa, mas não antecipe ao Espírito de Deus. Homens de Deus falharam nisso. Não cometa essa falha. Natan cometeu essa falha. No outro dia, você não, Deus manda para você que você é guerreiro. Você é pastor. Você não é edificador. Quem vai edificar a casa não é você. É o seu filho. É o seu filho. Deus deu o projeto para Davi. Deus deu os planos para Davi, mas quem executou foi o seu filho. Durante um certo tempo, em que Israel estava no deserto, Deus dá uma ordem para Moisés construir uma arca. Essa arca foi muito bem detalhada por Deus, irmão. Deus é detalhista. Deus é detalhista, e quando Deus chama uma pessoa para fazer alguma coisa para Ele, Ele capacita essa pessoa para fazer como Ele capacitou aqueles entalhadores, aqueles ouríveres, para fazer a arca do Senhor. E quando eles terminam a arca, ali coloca, você sabe muito bem, a vara de Arão, as tábuas dos 10 mandamentos de pedra, escrito pelos dedos de Deus, que a primeira Moisés quebrou de raiva, de ira, né? E também estava o maná. E aquela arca passou a simbolizar Deus. Simbolizar. Aquela arca esteve no deserto de tenda em tenda, de lugares em lugares, onde montava, desmontava, desmontava, montava. Durante 40 anos, depois de 230 anos, ela ficou com os sumos sacerdotes que eram constituídos naquele ano. Mas de repente, ela é roubada pelo um fracasso espiritual de um homem chamado Eli. Os filisteus a levam, irmão, o que é para ser seu vai ser seu, o que é para ser dos outros é dos outros, o que é de nosso é nosso, mas o que é dos outros deixa para lá, porque é o 9º mandamento: não dirá falso testemunho, e o 10º, não cobiçará a casa do teu próximo. Nem quando ele estiver longe, viu? Nem quando ele estiver longe. E eles levaram, irmão, e os filisteus, a Bíblia diz que as suas hemorroidas saíram. Eu estou falando, não é feridas cutâneas, não. Estou falando é hemorroida mesmo. No corpo humano, né, é o reto. Aquela coisa que algum já deu, que tem ela exposta e ela interna, né? Irmão, e foi tão grande a angústia que a Bíblia diz que Deus ouviu do céu o clamor do povo ímpio. Tamanha foi a dor daquele povo. Imagina todo mundo com a hemorroida para fora. Ninguém podia curar ninguém. É até cômico se não fosse tão triste, né? Como no deserto todo mundo usa areia, porque não tem papel higiênico. A tristeza no dia de ir para o banheiro era terrível. Tá ruim, mas vai ficar pior, que agora vai vir areia. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu lá do céu o choro dos filisteus e mandou devolver. Eles pegaram e devolveram a arca para Israel. E a arca fica na casa de Abinadab, um judeu, 20 anos. Você conhece a história? Depois ela vai, né, Davi constitui o rei e manda buscar a arca. No meio do caminho, a arca começa a querer tombar. Por mais bem intencionado que eu esteja, eu não posso fazer as coisas erradas, eu não posso. Por mais bem intencionado que eu esteja, se eu for fazer para Deus, eu tenho que fazer com ordem e decência. E foi fazer de uma maneira que não era daquela maneira para fazer. E quando Uza estende as mãos para segurar a arca, porque ela ia caindo, porque estava sendo transportada de maneira errada, e ele morreu. Davi ficou triste, manda a arca para a casa de Obed-edom. E quando então ele leva para Jerusalém, e a arca fica ali alguns anos ainda, até entrar no templo.
quando Salomão, seu filho, edifica o templo, aquela coisa maravilhosa que é o templo de Deus, ela não era grande, ela era até menor que a área dessa igreja, tinha em torno de 27 metros, aqui tem 25, então você calcula aí 2 metros para lá, e só 9 metros, aqui tem 15 metros, esse vão aqui de largura, então você, mais ou menos você já sabe mais ou menos o que o tamanho, a altura de 13 metros, a questão da arca, não era a construção, era os detalhes em ouro que existia ali. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele quer fazer uma coisa para Deus, uma casa para Deus, ele vai pelos parâmetros do mundo. Irmão, os parâmetros do mundo não me servem para me balizar o que eu vou fazer para Deus. Ele olhou a Deus Atena, o seu palácio considerado uma das maravilhas do mundo, o templo da igreja Diana, do templo de Diana, lá em Efésios, você, nossa, eu tenho que construir uma casa para Deus, é assim, um templo bonito, aquele templo, o revestimento de ouro nele chegava a 10 centímetros, era muito ouro, e quando ele termina aquele templo, e a arca é introduzida dentro do templo, no lugar chamado Santíssimo do Santíssimo, a Bíblia diz que quando a arca é depositada ali, a glória de Deus se manifestou de uma maneira tão grande, que ninguém poderia e nem dava conta de ficar em pé, as pernas falharam, a força foi embora, mas ficou uma coisa, ficou um glória a Deus ali, tremendo, as pernas foram embora, mas ficou a boca com força para glorificar a Deus. Preste atenção, o que trouxe a comprovação ou a aprovação de Deus dessa obra que Salomão fez, esse templo, não foi o ouro nem a prata que se colocou nas paredes. O templo de Salomão, que fez com que a Shekinah se manifestasse ali, não foi por causa dos 120 mil animais que foram sacrificados. Sacrifício de animais não traz aprovação de Deus. Beleza estereotipada, aparente, o templo era lindo e maravilhoso, mas não trouxe a aprovação de Deus. Você sabe por que trouxe a aprovação de Deus naquele templo, a qual a glória do Senhor se manifestou? Você sabe o que fez com que Deus se manifestasse ali, como nunca manifestou mais na vida de Israel? Primeiro, quando Saul sai, é constituído um homem chamado Davi, um pastor segundo o coração de Deus. Esse homem faz o povo voltar à adoração. Davi faz o povo voltar a amar Deus pelo que ele era, não pelo que ele faz. Davi traz o povo para a casa do Senhor, essa é a primeira coisa. Davi ensina o povo a obedecer o Senhor, e o que é melhor? Olha aqui para mim, Davi era modelo daquilo que ele fazia para os outros. Você tem que ser modelo para as pessoas. Davi era modelo de um adorador, Davi era um modelo de um homem pronto a obedecer a Deus. Davi obedecia a Deus, e Deus estava sobre todas as coisas. Quando Deus fala sobre o propósito que ele tem na vida de Davi, Davi não sabia que nunca mais ele ia ver sua mãe, porque a sua casa ficou vigiada 24 horas por dia. Ele não pensava que nunca mais ele ia ter contato com os irmãos dele, mas ele perseverou em fazer aquilo que Deus mandou. A obediência de Davi é modelo para você e para mim hoje, e foi modelo para Israel. O homem segundo o coração de Deus
ninguém dominava ele, somente a vontade do Senhor. Esse homem levou Israel para a presença do Senhor, preste atenção. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, é o que está em Amós 7,7. Deus colocou um prumo em Israel, de modo que o povo estava adorando ali, que está em Hebreus, Deus conferia com o coração, irmão. Deus conferia o coração das pessoas. O que nós apresentamos a Deus de adoração é conferido como se fosse um prumo. O prumo é aquele instrumento que pedreiro usa para balizar uma parede, para que ela não seja torta nem para um lado nem para o outro, nem fica com algum desnível. Quando aquele povo estava adorando ali, dentro das suas casas, os ídolos tinham saído, porque Davi, ele não aceitou adorar outro Deus em Israel, coisas que os outros permitiam. Quando eu venho à casa do Senhor para adorar, para louvar a Ele, e tudo que sai da minha boca em adoração a Deus, quando sai, que olha aqui para mim, há muitas pessoas que entram dentro da casa do Senhor, e da maneira que a boca deles entrou, sai sem dar glória a Deus. Tem gente que já falou para mim, eu nunca cantei um hino, porque eu não sei cantar. Eu falei assim, meu Deus, o que é que vai fazer no céu? Tem gente que já falou para mim, não dou conta de cantar nada. Por que não bate palma, né? Por que não assovia? Por que não grita? Né? Não dou conta de cantar nada. Por que não põe um CDzinho lá e começa, e tenta, né, Cida? A Cida tem uma dificuldade na leitura, irmão. Mas se você vê essa mulher cantando quase todos os hinos da harpa, você fala assim, essa mulher deve ter harpa na cabeça. Né? É o 5, aí vai lá, né? Espírito, alma e corpo. Já conheço as minhas ovelhas, né? Aí é o 15, quando você canta todos os hinos, Júnior. E você só vê ela na rua cantando, empurrando o carrinho dela. A adoração é condicionada ao que está no meu coração. Palavras sem louvor são palavras mortas. Palavras sem adoração é louvor morto. Deus não aceita. E quando o povo estava ali adorando, o prumo de Deus estava lá olhando. Deixa eu ver o que esse povo tem na casa deles. Deixa eu ver, porque se tivesse anátema, que se tivesse pecado, a glória não manifesta. Fala para o irmão, fala, se tiver pecado, sem glória, sem fogo, sem alegria. Enquanto você vem à igreja para adorar, o Senhor vai na sua casa, olha o seu computador, olha a sua televisão, olha a sua carteira, olha o seu WhatsApp, olha as fotos que você posta lá. Hoje minha esposa me mostrou umas fotos e eu disse, meu Deus, não dou conta disso não. Crentes seminus mandando suas fotos no WhatsApp dessa igreja. Vem para a igreja pelada, irmã. Não tem importância não, está todo mundo vendo mesmo na internet. Vem nua, seminua, não tem importância não. Está todo mundo vendo na internet. Olha que eu não tenho esse negócio, né? Mas estava lá no estragão. Eu falei, meu Deus, que estrago, como é que manifesta a glória?
Oh Jesus, eu te amo, eu te adoro. O Espírito Santo vai lá e olha no estragão da mulher, seminua, não tem glória, só tem emoção, só tem falácia, só tem conversa fiada, não tem presença de Deus. Aleluia. Mas o povo estava concomitantemente com a palavra, estava vivendo segundo a palavra. O seu coração não titubeava entre dois pensamentos. O que o povo falava, o povo estava vivendo. Quando um homem ou uma mulher prega o que ele vive, tem glória na vida dela, tem manifestação de Deus. Ela não é estéril, ela sente, as lágrimas são reais. Deus se manifesta na vida desse homem, porque as suas palavras não são sensuais, não são malignas, não são de levantar falso. Aleluia. Suas palavras são palavras de um homem, de uma mulher sábias. Aleluia, Jesus. Israel passou a se reunir mais, e mais, mas aquela glória nunca mais manifestou, porque o povo esqueceu o primeiro concerto, porque o templo passou a ser o local, quando Jesus Cristo se manifestou, até casa de comércio eles fizeram da casa do Senhor. Até casa de comércio fizeram da casa do Senhor. Irmão, você quer a manifestação de Deus na sua vida? Ninguém. Pouca gente, podia ter mais. A manifestação de Deus na vida de um homem traz alegria, traz libertação, traz projetos novos, traz visão nova, traz sonhos. A manifestação de Deus na vida do homem faz ele até ser mais corajoso, mais animado. Quando manifesta o Espírito Santo na vida de um homem, ele começa a ter sonhos. Quando manifesta o Espírito Santo na vida de uma mulher, começa a ter projetos. Ela começa a falar do que ela quer fazer e do que ela vai fazer. Ela passa a ter fé. Não deu certo aqui, mas eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou conseguir, porque Deus, o Espírito Santo, está na vida dela. Aleluia. O Espírito Santo, irmão, traz renovo na vida de um homem. E quando ele chega na igreja, o louvor dele, a adoração dele não vai depender de quem vai cantar ou de quem vai ter a oportunidade. Depende do relacionamento dele com Deus. Ele não precisa de oportunidade, porque a oportunidade ele já está tendo, que é de adorar o Senhor. Ele não precisa de microfone, porque não é na igreja que ele sente Deus somente, não. Ele sente aonde ele está. Eu estava num consultório de dentista essa semana, um colega meu, nós trabalhamos junto. Geralmente eu esqueço a letra das músicas. Eu esqueci, eu comecei a assoviar. Ele falou: tá aí, esse seu está muito enjoado. E sua música lá também está muito enjoada, lá dentro do consultório. Mas eu estava adorando a Deus. Só que eu não sabia a letra, Fernando. E eu falei: Ricardo, você vai ter que aguentar. Até me dispensou outro paciente logo e meteu logo a mão na minha boca para me parar de cantar. Não, senta aqui logo, senta aqui logo. Aleluia. O templo foi construído para as pessoas adorarem a Deus, porque ali estava a presença de Deus. Mas o templo tinha problemas. Ele não estava em todas as casas. E como Deus estava no templo, porque a Shekinah
significa a presença de Deus. Shekinah é Deus ali, entendeu ou não? Shekinah não mais agora é um símbolo, mas é a presença de Deus. Quando inaugurou o templo, não foi o simbolismo da presença de Deus, não, foi o próprio Deus que esteve ali no Santíssimo do Santíssimo. Foi o próprio Deus que manifestou ali. Foi Ele que veio, e as pessoas, o homem, sentiu tanta presença dEle, que perderam as forças nas pernas. Mas as limitações do templo acabaram, porque quando Jesus Cristo veio, Gálatas 4:4, vinda a plenitude dos tempos, vinda a plenitude significa que seria um tempo programado, um tempo determinado por Deus, e esse tempo chegou. E quando ele chegou, Jesus Cristo manifestou na terra. E quando Jesus Cristo manifesta na terra, não foi para construir mais um templo, foi para ele vir, inaugurando um novo caminho, para morar dentro do homem, dentro de você. João 14:23, eu, o Pai, viremos a você e moraremos em você. Olha só o que diz Coríntios, então, no 6 e no 19. Ou não saber, vamos começar no 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Hoje está existindo um tal de adultério virtual, irmão. Já ouviu falar em adultério virtual? É da mesma forma da consumação carnal, viu? Jesus disse que é a mesma forma. Jesus disse que o adultério não passaria a ser mais aquela praticada, mas somente se o homem olhasse e desejasse. Ele já estava pecando. Quando o homem ou a mulher acessa um site pornô, ele está em adultério. Em adultério. Em adultério. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Passarão longe. Passarão distante do reino dos céus. Esse adultério virtual que tem entrado em muitas pessoas, na vida de muitos casais, lá fora, graças a Deus que não tem ninguém assim, né? Graças a Deus que só tem crente hoje, os que, você sabia que até nisso o diabo atrapalha, deixa pessoas lá na casa dele, eles não ouvem a palavra do Senhor. Quando Satanás sabe que vai pregar uma palavra, vai mudar uma pessoa, irmão, ele trabalha na vida daquela pessoa para deixar ele lá na casa dele. E ele fica por lá. E a palavra não vem para mudar a vida dele. Quando Jesus fala da reconstrução do templo, ele está falando que o templo seria reconstruído em 3 dias. Ele está se referindo a um lado espiritual. Ele está dizendo, olha, Herodes fez seu templo, que ele fique com o templo dele, mas agora eu estou fazendo um templo, e esse templo vai ser dentro do homem. E olha só, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. O seu corpo, está dizendo aqui, não é seu. Você não é dono do seu corpo. Zela desse corpo, zela das suas mãos, zela desse olhinho seu, zela dessa boquinha sua. Cuidado com essa gordurinha de um lado do outro, porque você está cuidando do templo do Espírito Santo. Não judia desse corpo não, viu, Tim? Judia desse corpinho não. Faz que nem um Ramon não.
Fica rindo aí, viu, Romeu? Você está na lista também. Judia dele não, irmão. Judia desse corpinho não. Ele é templo do Espírito Santo. Cuida dele. Eu estava falando, Senhor, eu preciso de muitos anos de vida, porque eu preciso fazer muita coisa para o Senhor ainda. Eu comecei a tomar uns remédios naturais, que eu gosto de mais remédio natural. Aguardente alemão, São Caetano, né? Vinho seco com alho por causa do ácido úrico. Os outros me falam, pastor, isso é bom. Como é que é? Toma assim, compro. Cloreto de magnésio. Vou comprar em casa, tem um monte de trem assim. Esse corpo precisa de chegar aos 80 fazendo as coisas para Deus. O seu também, viu, Júnior? O judia dele também não, viu? Deus precisa de mim muito tempo na obra. Embora eu já fizemos 20 anos de pastoreio, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer para o Senhor, então eu tenho que cuidar desse corpo, né? Eu tenho que tomar essas coisinhas que é natural, para aumentar o dia de vida dele, com saúde, irmão. Deus não, interessante, Deus dá receita de remédio para os outros. Tinha 2 meninos, estavam na igreja, um dia um missionário chega e aponta para Marisa, Deus está mandando você dar para esse menino leite com 3 caroços de algodão maçado. Tá certo que ela nunca obedeceu, mas Deus mandou. Você obedeceu? Você amassou os caroços Depois a gente vai ver, né? Para que serve o caroço de algodão? Serve para tanta coisa. Margoso? Mas Deus manda, aí não obedece, aí fica com o menino cheio de lombriga. Deus podia ter curado o meu pai. Deus poderia ter curado o meu irmão. Mas Deus se manifestou a ele na madrugada e falou assim: Joaquim, pega o chifre de carneiro, torra a massa com erva Santa Maria e umas pitadas de sal amargo, porque o médico desenganou meu irmão, 7 metros solitário naquele buchinho dele, que estava lumiando, aquelas perninhas dessa finurinha, a qual os médicos de Goiânia falaram: Dona Zontina, leva esse menino para morrer em casa. 1962. Meu irmão Benildo tinha 2 anos. Meu pai não era crente, mas ele levantou na meia-noite, quando Deus mandou. Porque quando Deus manda tem que ser rápido, e ele nem crente era. Foi lá e fez, irmão. No outro dia o menino, né, meu irmão evacuou 8 metros solitária, com a cabeça. Se ela tivesse expelido a cabeça, aí não ia resolver nada. Então, irmão, são coisas que Deus manda nós fazermos. Fala para o irmão que está ao seu lado: zela desse corpinho, porque ele é templo do Espírito Santo. Interessante que lá em Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, Davi, com toda a simplicidade do seu coração e toda a boa vontade, ele fala: Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus não é você não, viu? Deus é Senhor, viu? Vejo muita gente falando assim: Deus, eu amo você. Não, você fala isso para os seus amigos. Para Deus é Senhor. Deus, eu amo você. Jesus, eu amo você. Não, irmão, eu amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador. Online, hein? Minha esperança. Ajuda aí, mulher. Então vamos lá, então. Minha esperança.
da minha vida. Essa foi uma das duas músicas que não saía da minha cabeça. Amo o Senhor. Eu balançava a cabeça para ver se ela saía. Eu não sabia, eu passava na cabeça, mas essa mensagem vinha. Amo o Senhor, meu Salvador. Amo o Senhor. Mas pode haver uma similaridade entre o templo que Salomão construiu e o templo que Jesus Cristo construiu dentro de mim? Pode haver alguma coisa parecida? Tem alguma coisa, velhinha, que parece? Um templo feito de pedra com um templo feito de carne? O que pode haver de similaridade, de igualdade? O altar que existia no templo de Salomão, os móveis, preste atenção. Tinha alguns móveis que estavam lá na tenda, no tabernáculo. E esses móveis, quando foi construído, foram transportados para o templo. E hoje esses móveis simbolizam para a minha vida, para a sua vida, o novo templo de Jesus Cristo. O altar, aonde chegava o pecador com a ovelha, e o sacerdote, o sumo sacerdote, geralmente o sacerdote auxiliar, ele colocava as mãos na cabeça daquela ovelha, e aquela ovelha era degolada, para que ele fosse perdoado durante aquele ano. Mas dependendo da pessoa, ele confessava o seu pecado, e ele falava assim: é uma rolinha, ou é uma ovelha, ou um boi. Tinha gente que tinha assim uma boiada. E aí tirava o couro, a fissura, a gordura no lombo, ou contrafilé, a gordura do contrafilé, e se colocava sobre o altar. O altar, ele é o símbolo da crucificação de Cristo. Significa que eu fui a Cristo, e Ele tirou os meus pecados. É o primeiro passo para me chegar na presença de Deus. O segundo, tinha alguns móveis, e um deles chamava-se pia. Era uma pia mesmo, a qual ali o sacerdote lavava as mãos e os pés. A palavra do Senhor nos diz que o sacerdote lavasse as mãos e não lavasse os pés, ele morria. Não chegava nem no lugar santo. Ele morria. Lavar as mãos e os pés significa santificação e santidade. Olha os caminhos. Ninguém, segundo Hebreus, chega diante do Senhor sem santidade. Sem santidade, ninguém. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E ele então ia subindo as escadas, e quando ele entrava dentro do templo, do lado esquerdo tinha os candelabros,
E do lado direito tinha uma mesa com os pães. Não é pães asmos não, eram pães consagrados. Geralmente 12 pães. Do lado esquerdo do candelabro significa Jesus Cristo que ilumina o mundo. Lá em Apocalipse diz que no meio dos castiçais Jesus Cristo estava. No meio dos castiçais Jesus Cristo estava. Jesus Cristo é a luz que ilumina o mundo, irmão, que trouxe das trevas para a luz a humanidade. Não é só eu, nem só você não, toda a humanidade hoje enxerga as trevas, porque existe luz nelas, se pode se orientar. E os pães, Jesus Cristo como o pão da vida, apontando também que nós dependemos de Jesus Cristo. Quando nós comemos do corpo e do sangue, e bebemos do sangue de Jesus Cristo, nós temos vida com Ele. Bem-aventurado que ele tem sede e fome, serão consolados. Fome. Jesus Cristo, irmão, Ele eliminou, Ele matou a fome de Deus nessa terra. Quando Jesus Cristo se manifestou, muitas pessoas andavam enganadas nesse mundo. Houve um sacerdote, e ele diz assim: olha, sempre existiu Messias. Se esse homem que vocês estão perseguindo, ele realmente é o Messias, vocês vão estar lutando com Deus. Então, muito cuidado com quem vocês estão lutando, que vocês estão lutando com o próprio Deus. Se não for de Deus, vai acabar, mas se for de Deus, vai permanecer. Permaneceu? Chegou até o dia de hoje? Está aqui hoje? É de Deus ou não é? Aleluia. E o incensário era tipo uma churrasqueira, onde se colocava brasas e se colocavam ervas aromáticas. Não tinha fogo aquilo ali. Era só para dar um cheiro diferente no ambiente. Significa a intercessão do Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas. O Senhor Jesus diz em João 12, versículo 17: eu intercedo pelos seus, eu não intercedo pelo mundo, eu intercedo pelos seus. Jesus intercede por você. Jesus não intercede pelo mundo. O incenso é a oração de Deus ao meu e ao seu favor. O diabo não toca em você, porque você tem alguém que clama pela sua alma, tem alguém que clama pela sua vida. Ele não toca em você porque você é do Senhor. Nos coloquemos em pé, por favor. E a arca que estava no Santo dos Santos, é a presença do Deus vivo. Aquele que hoje não é mais numa arca a qual ele se manifesta, como João bem disse, ele vem morar em mim, ele vem morar na sua vida. Tem Jesus Cristo dentro do seu coração? Você é templo do Espírito Santo? Você não peca, irmão. Não é porque tem pessoas ao seu lado que vê o que você está fazendo e vai dedar você, não. Você não peca porque você tem Deus na sua vida. Você tem o Espírito Santo na sua vida. E quando você está na sua casa, sozinho, você não procura nada errado, porque Deus está na sua vida. E quando você está viajando, você não procura nada errado, porque Deus está na sua vida. O Espírito Santo é na sua vida. É Ele que policia você, é Ele que dirige a sua vontade, é Ele que dirige a sua vontade. Feche seus olhos.
A arca é Deus na nossa vida, irmão. É o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é Ele habitando na sua vida. Aramaço e decalabachai. Oh Jesus, Deus, tem misericórdia, Senhor. Quem me policia não é meu pai nem minha mãe, não é meu esposo, a minha esposa, não. Quem me policia é o teu Espírito Santo. Eu sou dirigido não é pela palavra do homem, é pelo que o Senhor diz ao meu coração. Deus dirige você sem palavras. Deus dirige as suas mãos sem palavras. Deus dirige os seus passos sem palavras. Deus dirige os seus olhos, o Espírito Santo dirige os seus olhos sem palavras. É o Espírito Santo, aleluia. Oh Deus, onde Cristo se arrastava, meu Pai, Ele clamava. Fala com Deus, igreja. Continue falando com o Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Sobre os ombros machucados, Você foi levado a Jesus Cristo. Não foi você que quis Ele, não foi Ele que quis você. Você foi perdoado. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, sem ao menos um lamento, sua boca pronunciou, e os meus pecados sobre ti foram lançados. Esse altar seu só precisa de uma coisa: fósforo. Só precisa de algo que encandeça esse azeite que está nele. Jesus quer pôr fogo nesse altar seu, meu amado irmão. Ele quer pôr fogo no seu altar, para queimar dentro do seu coração. Logo liberam o vinagre, recusando ele ao cálice, ao seu Pai. Oh, meu Deus! Deus, meu Deus meu, porque me desamparaste, inclinando a cabeça, logo ele expirou. Caminho aberto para o céu ficou traçado, quando ele no Calvário sua vida entregou. Seu corpo santo logo foi perfumado, entre os ricos sepultado, o meu mestre vivificou. Oh, meu Jesus! Após 3 dias, Deus mandou seu mensageiro, ressuscita meu guerreiro, sobre a morte ele venceu. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, tem ao menos um lamento, sua boca pronunciou, e os meus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado todo o sangue Mestre querido, quando olho teu sofrimento, tem ao menos um lamento, sua boca pronunciou, e os meus pecados sobre ti foram lançados, e no Gólgota amargurado todo o sangue. Jesus morreu por você, meu irmão. Mas ele ressuscitou. Ele tinha que passar pela cruz do Calvário. Ele tinha que saber o que você sofre. Mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou e nos veio morar dentro de nós. Você é o templo hoje.
Você é o templo hoje do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Por isso que quando está escrito aqui em Coríntios mesmo, quando o homem pratica o suicídio, a Bíblia diz que não tem chance para ele, porque o suicida destrói aquilo que não é dele. O corpo meu pertence a Jesus Cristo, o seu corpo pertence a Deus. Por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios diz que o homem ele é condenado no seu suicídio. O crente não se mata e nem mata ninguém, só de raiva, né? Só faz subir a pressão dos outros, né, Ivani? Só faz subir a pressão dos outros, né? Irmão, raiva mata que nem bala, viu? Cuidado, você está passando raiva nos outros aí, subindo a pressão dos outros, viu, Ivani? Raiva mata. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Tem alguém passando raiva em você? Você está passando raiva em alguém também? Vixe. De vez em quando? 11:23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Santa Ceia é o nosso maior relacionamento com Deus nessa terra. Não existe outra festividade, não existe nada mais que nos aproxime de Deus do que a Santa Ceia. Você preparou para isso? Você preparou para a Santa Ceia? Você pensou essa semana na Santa Ceia? A Bíblia diz que aquele que participa indignamente participa para a sua condenação. Por isso que há entre vós muitos que não dão conta mais da glória a Deus, aleluia. Por isso que tem muita gente que não dá conta de abrir mais a boca, que participa do corpo de Jesus Cristo indignamente. Isso traz esterilidade espiritual, cerra os lábios do homem. Quando eu vejo o homem que não glorifica, eu falo assim: esse está em pecado. Estou julgando ele errado ou não? Porque o homem que ele é perdoado, ele tem alegria no coração. Se ele não está sendo perdoado, a boca dele é fechada. Se ele não dá glória a Deus, os seus pecados não foram ainda perdoados. Ou se foi perdoado, ele escreveu mais uma lista de pecados lá naquela lista lá, diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, irmão. Glória a Deus, aleluia, significa que eu estou no meu relacionamento com Deus em paz. Isso que significa. Quando eu vejo uma pessoa muito tarefa, esse está bem com Deus, mas quando eu vejo alguém, esse está mal. Não sai nem um glorinha a Deus durante o culto todo, está em pecado. É só sentar e conversar alguns minutinhos que eu vou descobrir. Se você quiser falar para mim, depois do culto, que você não dá glória a Deus, você não quis, eu vou conversar com você, e vou te mostrar onde você está pecando. Pode ficar. Mas você não vai sair daqui com o seu pensamento achando que você está certo. Não. Estende as suas mãos para cá. Senhor Jesus, eu abençoo esse pão e abençoo esse suco. Simboliza, Senhor, o teu sangue e o teu corpo dado à nossa remissão dos nossos pecados. A partir de agora tem virtude. A partir de agora, Senhor, a partir de agora, Senhor, tem diferença. A partir de agora, Senhor, vai ter diferença nesse suco. Senhor, dá saúde para que eles participarem dignamente. Mas se alguém for participar indignamente, Senhor Jesus, não permita. Mas se esse homem e essa mulher insistir, que o dedo do Senhor toque nele. Olha o que eu estou orando, irmão.
Que o dedo do Senhor toque nesse que vai participar indignamente do corpo e do sangue de Jesus Cristo, para você não levar mais seus pecados adiante, para você entender que você tem que consertar a sua vida com Deus e não participar indignamente. Deus vai tocar aí esse mês, muitas pessoas vão ver, pessoas estão participando dignamente do corpo e sangue de Jesus Cristo, porque Deus vai tocar em você. Comei e bebei, seu corpo e sangue de Jesus Cristo dá a vossa remissão aos vossos pecados. Aquele que for participar, em pé, mas quem for participar, sente-se, por favor. Bendito seja o Cordeiro. Deus vai tocar em muita gente esse mês que está brincando com Ele. Muita gente infiel. Muita gente que está roubando o Senhor. Deus está falando para mim. Que está brincando com Deus, achando que Deus é homem. Deus não é homem não, irmão. Deus não é homem não, minha irmã. Jovem, Deus não é homem. Não brinque com Deus. O Senhor vai tocar em muita gente esse mês que está participando indignamente.